Obrigado, músicos, cantores. Abram suas Bíblias para o primeiro capítulo de Josué. Josué, capítulo 1. Versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Agora levanta depois, passa o Jordão, você e todos esse povo, até a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que colocares a planta do meu pé, vos darei, conforme disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer e por onde andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, e que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Sem dúvida alguma, seus filhos de Israel estavam nervosos por causa da morte do servo de Deus vivo, Moisés, mas eles descobriram que Deus ainda está no controle. Amém. E este é o título da minha mensagem nesta manhã. Deus ainda está no controle. Oh, eu sinto isto. Deus ainda está no controle. A sua vida tem estado fora do controle, mas Deus ainda está no controle. Pai, nós chegamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus. Nós Te agradecemos por tudo que Tens feito. Te agradecemos pela presença do Senhor que sentimos aqui. Senhor, nós Te pedimos a Tua unção. Me ajude a entregar esta palavra. Leve aos corações desses que estão aqui, estão assistindo, Pai. Toque os corações e todos dizem amém. Digam amém. Os estudiosos da Bíblia e os teólogos se referem a Moisés como Cristo da aliança antiga. Vou dizer novamente, estudiosos eruditos, quando eles olham para a vida deste grande patriarca, ele é chamado o Cristo da aliança antiga no Velho Testamento. E os grandes estudiosos, eles dizem que Cristo não há outro maior do que Moisés, fora de Cristo. Ele é uma das pessoas que desde a sua infância até a sua morte foi falado, e as críticas que foram faladas sobre ele até gerações, mas ele era um homem ainda falado até hoje, comentado até hoje, em caráter, em fé e na sua posição. Ele foi mediador da aliança antiga, e os seus êxitos cita-se como no nome dos heróis no Velho Testamento. Tudo o que Deus lidou com Israel e falou através de Moisés. Então, um sacerdote, um rei, uma pessoa só. Ele foi unido com essas funções especiais que foi distribuída em uma só pessoa. A história dele chama a sua atenção.
a sua vida marcante merece ser reconhecida. E outro estudioso diz que a vida de Moisés representa uma série de vários eventos. Ele foi o filho de um escravo, mesmo assim, filho de uma rainha, nascido em uma pequena casa, mas viveu em um palácio, cresceu em um palácio, nasceu na pobreza, mas viveu na riqueza. Um líder de exército e mantenedor de ovelhas, um pastor de ovelhas. Ele foi um guerreiro, mas um homem humilde. Ele foi educado no Egito, no palácio, mas ele estava no deserto também. E ele tinha fé de uma criança. Ele estava na cidade, mas caminhou no deserto. Ele foi tentado pelos prazeres da terra, mas também enfrentou as durezas da vida. Mas ele caminhou com Deus. Ele tinha a vara do pastor e o poder de Deus. Ele foi um fugitivo de Faraó e embaixador do céu. Ele recebeu a lei e ele passou a lei. Ele estava ali no Monte Moriá e apareceu com Cristo na Judéia. Nenhum homem foi para o seu funeral. Mesmo assim, Deus o sepultou. Deus o sepultou. Nós não podemos minimizar a importância deste grande patriarca. Tudo sobre ele fala sobre o poder de Deus. Desde o momento, Jacomé de sua mãe fez uma cesta de vime e fez aquela pequena arca e o colocou ali e colocou no rio Nilo, porque naquela época o mandato foi que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Mas a fé de Joquebede disse não. O Espírito Santo moveu-se sobre ela e seu esposo, graças a Deus pela fé de pais cristãos. Você não ouviu isso, igreja? Eu disse graças a Deus pela vida e a fé de pais cristãos. Eles o colocaram naquela cesta, e naquele mesmo local, no mesmo local onde a filha estava tomando banho, filha de Faraó. E o rio Nilo era o recurso de toda a vida. Eles adoravam o rio Nilo ali como uma divindade. Então, os líderes das nações tomavam banho no rio Nilo, achando que aquela água, aquele rio, daria a eles poderes especiais. Ali estava também a filha de Faraó, com todas as suas concubinas. E ela estava ali tomando o seu banho, de repente, ela olha, vinha em sua direção, na correnteza daquele rio, vinha aquela cesta feita, aquela arquinha feita pelas mãos de Joquebede. Chegou até ela, até mesmo antes dela perceber. O Espírito Santo deu um beliscão naquele bebê. E de repente, aquele bebezinho Moisés começou a chorar. E ele ouviu aquele choro. E ela pegou aquela cesta. E quando ela viu aquele bebezinho lindo chorar, algo tocou no seu coração. E disse: ele é meu. E eu vou ficar com ele. E o que o inimigo planejou para o mal, o que Satanás planejou para o mal, Deus o transforma para o bem. Alguém precisa bradar. Eu vou dizer novamente, Satanás estava tentando matar o libertador do povo de Deus, mas Deus está no controle. Faraó não está no controle. Washington não está no controle. Não há poder na terra que controle, a não ser o poder de Deus. Deus está no controle de tudo. O seu nome, Moisés, significa tirado das águas. Ele foi tirado da morte. Ele foi tirado das águas. Ele foi tirado do palácio. Ele foi tirado do deserto para ser aquele que falava através do Senhor
Então ele foi para a presença de Faraó, o homem mais poderoso da terra naquela época. Egito era a nação mais poderosa do mundo na época. E Moisés estava ali com Arão, e Arão falando com Moisés deu a mensagem naquela época para esta geração: deixe o meu povo ir. Alguém precisa bradar. E sem dúvida alguma, olha, ele os guiou para a libertação. A gente não pode minimizar isto, gente. Sou um homem. Só um homem mudou o destino de toda a nação. Um homem. Esse é o poder de Deus. Esta é a ação do Espírito Santo. Isso é Deus encontrando um coração, uma vida que Ele possa moldar, que se renda a Ele. Um homem. Uma vara. Um Deus. Uma mensagem. Alguém precisa bradar. Um homem. Uma vara. Que vara era aquela? Uma mensagem e um Deus. Tudo sobre ele. E agora ele tinha ido. Tinha partido. Teve uma época para a vida. Tem uma época para a vida e tem uma época para a morte. Mas Deus ainda está no controle. Igreja, Moisés morreu, mas Deus não estava morto. Você entende isto? Deus não estava morto. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos um Deus morto, uma filosofia morta, mas nós servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós servimos o Criador, nós servimos o Deus que cura, nós servimos o Deus que cura o leproso da Galileia, nós servimos o Deus que cura o enfermo, nós servimos um Deus que ressuscita os mortos, nós servimos aquele que nasceu da Virgem Maria, que viveu uma vida perfeita. A idade de 33 anos e meio foi para a cruz e derramou o seu sangue, para que nós possamos ser redimidos. Sim, e o sepultaram, mas no terceiro dia, o Deus que nós servimos saiu daquele túmulo vitorioso, venceu a morte, o inferno e Satanás. Ele venceu, aleluia, louvado seja Deus. Agora que você saiba, eu irei trazer alguns pontos aqui. Deus falou e disse: levanta-te e vai para o Jordão. A fé nunca desvia, nunca hesita, mas a fé sempre se levanta. Você pode derrubar o Filho de Deus, mas a fé irá levantar aqueles servos. Ele tira a poeira e continua caminhando no chamado de Deus que está em Cristo Jesus. A fé nunca é estagnada, a fé nunca recua, mas a fé avança. Levanta-te, igreja. Está na hora de se levantar. Eu estou cansado de igrejas mortas, de pregadores mortos, de pregações mortas, de congregações mortas. Igreja, levanta-te. Os nossos dias melhores não estão atrás de nós, mas estão à nossa frente, porque nós temos a promessa de Deus que nos últimos dias, diz o Senhor dos Exércitos, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre os seus filhos, sobre as filhas, eu derramarei o meu espírito, eles profetizarão, eles sonharão. Aleluia! Deus está no controle de tudo, igreja. Aleluia.
A gente acabou de sair, de falar do natural, tá bom? Falando do Washington, nós acabamos de sair do inferno na Terra, 4 anos. Mas Deus estava no controle. Acho que Deus permitiu tudo isso por uma razão, para nos mostrar como nação quão ruim pode ficar tão rápido. Mas do outro lado, eles estavam bufando, reclamando, mas Deus estava no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Está no controle da sua vida, está no controle das tuas finanças, está no controle do teu casamento, está no controle do teu corpo físico, está no controle do teu passado, do teu futuro. Você é filho de Deus, você é menina dos olhos de Deus. Deixe Satanás bufar, soprar, mas ele não irá soprar a casa de Deus, porque Deus está no controle. Aleluia. Igreja, nós não iremos olhar para trás, vamos olhar para frente, porque os melhores dias do trabalho de Deus não estão no passado. E eu agradeço a Deus pelo avivamento da rua Azusa, do Clay Brent, do avivamento na segundo despertar. Mas eu acredito e creio no terceiro despertar. Eu posso sentir o cheiro, porque ainda não terminou com a sua igreja, porque Ele está no controle. Nós vamos caminhar, vamos avançar, nós vamos tomar posse da terra. O ministério, todo ministério, se realmente é de Deus, é estabelecido em Deus, por Deus, através de Deus. Você entende isso? Todo ministério verdadeiro é estabelecido no alicerce de Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o alicerce. E eu agradeço a Deus que Moisés desta casa nos deu um bom alicerce. Aleluia. E eu vou dizer novamente, eu agradeço a Deus que o Moisés desta casa, aleluia, vocês cristãos que têm pecados, que estão te pesando, você não podia ter vitória, mas o homem de Deus, que Deus levantou nesta casa, começou a te ensinar a mensagem da cruz. Sim, eu estava dizendo, Satanás, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, aleluia. Então nós não vamos recuar, nós não vamos fugir, mas nós vamos pressionar e avançar. Nós vamos caminhar e tomar posse da terra que Deus colocou em nossa frente. Oh, aleluia! Nós vamos continuar a tomar posse e vamos continuar a distribuir a Bíblia, o estudo do expositor ao redor do mundo. Nós estamos chegando a 4 milhões. Por que não 10 milhões? Por que não 20 milhões? Por que não 30 milhões? Por que não 50 milhões? 100 milhões, se for preciso, porque nós servimos a um Deus grande, porque Ele está no controle. A SBN nunca irá parar de proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Quando você ligar a televisão, escutem. Você pode ligar outros canais cristãos. Um programa diz que é a esquerda, diz que é o outro que é a direita. Outro programa, eu não tenho certeza, mas quando você liga a SBN, você vai ouvir uma mensagem, Jesus Cristo, e Ele o crucificado, aleluia. Você vai ter bons ensinamentos, boas mensagens, boas músicas, porque foi estabelecido no alicerce. E estamos caminhando para frente, não recuando,
porque Deus está no controle. Vamos continuar a pregar a palavra. E eu fico admirado, não admirado exatamente, mas o espírito dói. Quebranta meu espírito. Você ouve alguns pregadores na televisão e você nunca sabe o que eles creem. Você nunca sabe o que eles apoiam. Você não vai ter esse problema aqui como a SBN, porque nunca vai ter um problema em saber o que nós cremos, porque nós pregamos e nós vivemos o que nós cremos. Você quer saber o que nós cremos? Nós cremos que só existe um mediador entre Deus e o homem. Só existe um meio de salvação que não é Buda, não é José Smith, não é Alá, não é o outro falso Deus, mas existe só um mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, ele nasceu de uma virgem, ele viveu uma vida perfeita, ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para a redenção da humanidade. Só existe um meio de salvação, o homem em Cristo Jesus. É isto que nós cremos. Nós cremos nos versículos: o Espírito Santo soprou a inspiração e a revelação sobre os homens de antigamente, a inspiração do Espírito Santo, e escreveu o que é a Bíblia hoje. Isto aqui é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não existe outro livro igual a esse livro. Não existe outro livro para comparar. Acabei de pensar sobre isto. Moisés tinha uma vara. E nós temos uma vara. Nós temos uma vara. Nós temos uma vara. Sim, este livro diz que o pecador pode ser salvo, que o corpo enfermo pode ser salvo, que o crente pode ser batizado no Espírito Santo, prega a justiça. Esse livro nos diz que muito em breve a trombeta de Deus irá soar. Aleluia! Aleluia! Deus disse para Josué: assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Agora que eu quero que você entenda algo. Isto aqui não era somente uma promessa para Moisés, que estava em segundo comando, aquele que Deus tinha escolhido para guiar a mensagem para Josué, melhor dizendo, para passar o Rio Jordão e chegar na terra prometida. Mas esta é a sua promessa. É a sua promessa. Você entende isso? Você que está nos assistindo, se você é filho de Deus, a mesma promessa aplica-se a você. Ele está dizendo hoje: ei, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. E eu vou levar mais adiante. Assim como eu fui com Abraão, eu vou estar com você. Assim como eu fui com Jacó, eu vou estar com você. Assim como eu estava com Débora, eu estarei com você. Assim como eu estava com Davi, eu estarei com você. Jeremias, Ezequiel, eu estarei com você. Assim como eu estive com o apóstolo Paulo, Pedro, assim como eu guiei seus passos, irei guiar os seus também. Eu estou com você. Você é filho de Deus. Você ainda, quando você for para qualquer lugar, eu estarei com você. A igreja nunca deve se perguntar se Deus está conosco. Se você é verdadeiramente salvo, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, fazendo o seu melhor para seguir os preceitos da palavra de Deus. Quando você acorda, Ele está com você. Quando você entra no carro para ir trabalhar, Ele está com você. Quando você está no trabalho, Ele está com você. Quando você está na escola, Ele está com você.
Até mesmo quando você não estudou para aquela prova, Ele está com você e te repreendendo porque você não estudou. Alô? Olá? Ele está com você. Nos momentos bons, Ele está com você. Nos momentos ruins, Ele está com você. Aleluia! Você é filho de Deus. E Ele vive. Isso é tão lindo, gente. O Espírito Santo vive dentro de nós. Você sabe disso, que é o mesmo poder que trouxe o mundo à existência. E o Espírito de Deus moveu, aleluia, e trouxe luz, saiu a escuridão, entrou ordem no caos. Você tem o Espírito Santo dentro de você. É por isso que você tem que ter cuidado para onde você leva o Espírito Santo. Olá! Muitas pessoas não sabem disso, mas meu pai, na sua idade, jovem, ele era um jovem que jogava sinuca. Olha, ele jogava sinuca muito bem. Ele era uma pessoa que jogava boliche, ótimo. Era um perfeito jogador de boliche e sinuca. E meu pai sempre perguntava, em uma reunião, um mês, e às vezes ele tinha reuniões e cultos, às vezes 6 meses. Ele pedia para o pastor para não ter culto, na segunda-feira para ele descansar. Mas ele dizia para o pastor: você joga boliche, pastor? Onde é que tem um lugar para a gente jogar boliche aqui nessa cidade? Ele amava jogar boliche. Isso era 1965 aproximadamente. Estávamos em Illinois. E aquele pastor, ele amava jogar boliche também. Meu pai estava no céu, ele estava no céu, ficou feliz quando, e todas as segundas, ele e o pastor iam brincar com boliche. Não tem nada de errado, é só para brincar ali e tal, se ocupar. Eu vi a coisa mais engraçada no YouTube outro dia, uma piada. Essa pessoa que nunca havia jogado boliche disse: nós vamos te ensinar como se faz para jogar boliche. E aí eles colocaram os tacos de boliche, eram permanentes e não podia cair. Então quando terminaram, mostraram para aquela pessoa. Lógico, a bola é certinha, né? E derrubava, mas ali nesse caso nada acontecia. Isso é estranho, deixa eu te mostrar novamente. Aí mostravam na outra fila onde se liberava a bola e os tacos caíam. E aquela pessoa nada. Eu ri tanto, ficou tão cansada de tentar e não conseguia. Mas bem, estávamos ali naquele salão de boliche e meu pai estava jogando boliche. Era a vez dele, eu nunca esqueço disso. Ele chegou ali com aquela bola em suas mãos e Deus falou com ele ali: coloque essa bola para baixo, dê meia volta e saia daqui. E nunca mais coloque seus pés em uma quadra de boliche. Nós temos que ir embora. Ele disse: temos que ir embora. Ora, jogar boliche não é pecado. Ele falando a respeito, mas ele disse: por quê? Por que você me disse isso? Não há pecado em jogar boliche, não há pecado em jogar em um chão duro. Não, disse: não há nenhum problema, não é pecado, mas é o ambiente que você está. As pessoas estão bebendo, falando palavrão. Você tem que ter cuidado. E ele chamou
Ele chamou o Espírito Santo para esse motivo, para essa razão. E você tem que ter cuidado onde você leva o Espírito Santo. E eu estava com Moisés, eu estarei contigo. Você tem o Espírito dentro de você. E nós recebemos algumas perguntas no Francis e Amigo. E nós recebemos essas perguntas e você recebe quase todas as semanas, 2 ou 3 vezes em uma semana. E tudo bem, não tem problema, eu entendo. Não tem problema, eu entendo. Eles não ouvem. Sabe de uma coisa? Eu acabei de ter... Meu cérebro ficou em branco e eu esqueci do que eu ia falar. Já está idoso também, né? Eu não tenho do que eu ia dizer, pequeno sintoma de amnésia. Meu cérebro ficou em branco, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu ia falar. E no abrir e fechar de olhos, eu estava no meu pensamento, sumiu. Não sei. Me dê, por favor, dose dupla, Jimmy, de vitamina para o cérebro. Estou falando sério, isso nunca aconteceu. É culpa de vocês, vocês que são idosos, de cabelo grisalhos. Culpa de vocês, culpa de vocês. Eu esqueci. Acordei às 3 da manhã, gente. Quando eu estiver dirigindo para casa, eu vou lembrar o que eu ia falar para vocês. É sempre assim. Mas ele prometeu a Josué: assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Este livro da lei não deve se apartar da sua boca. Igreja, você pode descansar na sua vida neste livro. Você pode confiar a sua vida com este livro. Este livro vai te guiar no caminho certo, no caminho da justiça, no caminho da santidade, aleluia. Você quer conhecer a graça? Leia este livro. Você quer conhecer a misericórdia? Leia este livro. Você quer conhecer o poder de Deus? Leia este livro. Se você quer conhecer quem é Deus, leia este livro. Se você quer conhecer quem é Jesus, leia este livro. Se você quer conhecer o propósito do Espírito Santo, leia este livro. Se você quiser saber o que ele vai fazer amanhã, leia este livro. Se você quer saber o que ele irá fazer no futuro, leia este livro. A Bíblia é o nosso guia, o nosso alicerce. Ele não irá negociar a palavra de Deus. Meu pai era estudante da palavra de Deus. E eu lembro inúmeras vezes, várias vezes, se não está na Bíblia, não vou pregar, eu dizia. Se não está na Bíblia, não vale a pena falar. Se está na palavra de Deus, eu não vou seguir todas as modas. Todas as igrejas estão cheias de modas. Faça isso, faça aquilo, avivamento, dá risada, dá isso. Que alguém perguntar sobre Deus, isso é de Deus? Meu pai disse, se está na Bíblia, é de Deus. Se não está na Bíblia, não é de Deus. Se não está no livro, não é de Deus. Você nunca pode errar, igreja, deixando a palavra de Deus direcionar sempre os caminhos da sua vida. O salmista diz: o Senhor, a tua palavra está estabelecida nos céus. A gente não adiciona nada e nós não tiramos nada da palavra de Deus. Na palavra deste livro, isto aqui é a revelação de Deus para o homem que nos conta a história de Jesus Cristo. O salmista diz: a tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. E o que nós fazemos está baseado na palavra de Deus. O que você não sabe o que fazer, se ajoelhe na presença de Deus e diga: Senhor,
Me mostre na tua palavra o que fazer, e o Espírito Santo irá te guiar. E Moisés os trouxe para a terra prometida. Esta foi a sua mensagem. Esse foi seu trabalho, mas Josué os fez entrar na terra prometida. O chamado de Deus sobre uma pessoa somente dura um certo tempo. Por isso que eles estão aqui respirando, vivendo. Mas quando Deus os promove, os seus servos, Deus sempre tem outra pessoa para estar no seu lugar. Entenda isto. Nós não olhamos para o homem, nós olhamos para Jesus. Ele sempre tem uma voz. Eu quero te levar de volta, encerrar aqui. Músicos e cantores podem voltar. Quando eu era menino ainda, eu acho que eu tinha 2 ou 3 anos de idade. Talvez até mais novo. Eu não lembro. Eu lembro meu pai falando, nós vivíamos em um trailer. Era só isso que meu pai podia comprar na época. Trabalhava pelo estado e tinha dificuldades. Procurava igrejas para ter reuniões finais de semana, mas ele estava tendo um momento muito difícil em agendar cultos, trabalhos, porque o seu primo era Jerry Lewis. As pessoas, os pastores, não queriam que meu pai pregasse porque o seu primo era o de Jerry Lewis. Isso não é ridículo, gente? E não é assim. Isso não é religião, é religião, né? Então, era muito difícil quando você é chamado para pregar e alguém envia um e-mail alguém enviou um e-mail no outro dia. Eu acredito que o Senhor me chamou para pregar. Como é que eu sei? Como que você não sabe? Respondi. Quando você vai dormir pregando. Quando você vai acordar pregando. Quando você acordar, vai estar passando pelo seu coração. Talvez você não tenha ninguém para pregar, mas se Deus te chamou para pregar, você vai para os campos e vai pregar para as vacas e elas irão se converter. Vai queimar dentro de você o chamado. E quando algo está queimando dentro de você e você não tem uma maneira para pregar, parece que todas as portas estão fechadas. Aqui está você, vivendo em um trailer. Era um trailer muito feio, era isso que o pai disse, era isso que meu pai disse, era muito feio. Era um trailer pequeno, feio. Ele disse que é como se Satanás, todas as vezes que ligava o carro, estava ali, ligava o rádio, estava o Jerry Lee cantando, canção número 1 da época. Ele estava fazendo $10.000 por noite, isso em 1950. Então isso é equivalente de muito dinheiro naquela época, no valor de hoje. E ele dirigia um Cadillac novinho. Aquele carro era o carro da moda. E meu pai ficou doente de pneumonia. Estava para morrer. Colocaram no hospital e o médico disse, olha, é um dos casos mais sérios de pneumonia que nós já vimos. E quando você cai, e Satanás vem contra você, quando você está vulnerável, e a tristeza pode durar uma noite, diz a Bíblia, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ele estava tão enfermo, mas ele ficava inconsciente, depois acordava, ele sabia que no seu coração, eu tenho que sair desse hospital,
Ele acordou e ele decidiu: eu vou sair deste hospital. Ele tirou os lençóis de cima dele, saiu da cama, e ele tinha tubos, tudo quanto é lugar, começou a arrancar aqueles tubos, e começou a apitar, e os sinos começaram a tocar. A enfermeira correu e disse: o que você está fazendo? Volte para a cama, você está doente. O que você está procurando? Eu vou sair deste hospital. E a enfermeira disse: você não pode fazer isso. Ele disse: se eu encontrar as minhas calças, eu vou sair desse hospital. E ele encontrou as suas calças. E ele saiu daquele hospital. E ela disse: você não pode fazer isso, você vai morrer. Ele chegou em casa muito enfermo, estava muito mal. Ele estava tão doente que ele nunca esteve tão doente como estava naquela época. Estava com pneumonia muito séria. Estava deitado na cama, numa quarta-feira à noite. E a minha mãe me levou para a igreja. Nós fomos embora. E meu pai estava deitado na cama. Estava muito doente. E ele disse que depois, quando nós saímos, no momento que a porta fechou, foi como se fossem os poderes das trevas tivessem entrado naquele quarto. Ele disse que tudo escureceu, os poderes opressores do inimigo, aquele que vem para matar, roubar e destruir. Satanás começou a falar com ele: vou te dizer algo. Olha, Satanás fala com você, mas Satanás também é um mentiroso. E Satanás disse: olhe para você. Você é um homem de ferro. Olha o homem de fé, você é homem de fé, olhe para você. Você está deitado em uma cama tão doente que você não sabe qual dia da semana que é. Você se chama de evangelista? Onde será a sua próxima reunião? Você não tem uma marcada? E você não teve alguma reunião em semanas? Ninguém está te ligando. E ninguém vai te ligar. Olha para você. O seu carro está acabado, velho. O melhor que você pode dar para sua esposa e seu filho é uma casa, é um trailer velho. É isto que você pode dar para ele? Olhe para o seu primo, Jerry Lewis. Ele é famoso no mundo todo. Todos conhecem o seu nome. Ele está no rádio. Ele está no Absalom. E o seu álbum está sendo vendido com bolos de tão gostoso e popular que é. E tem outro primo que também está no top na época, top 5 da música. Mickey está em Houston. Ele também era cantor da música country. E aqui está você, não tem dinheiro, vivendo em uma casa de trailer, se chamando de evangelista, sem sequer um agendamento, e não vai ter nenhum mesmo. Você é uma piada. Você é um falido. Meu pai disse que foi como se fossem as vozes do inferno que estavam ali nos seus pés, e você poderia senti-la. Você poderia sentir o poder da escuridão. E a sua Bíblia estava ali do lado dele, Bíblia Scofield, estava ali do lado da sua cama. Ele pegou a Bíblia dele, colocou em seu peito e disse: Deus, tu tens que me dar algo, tens que me dar uma palavra. E ele disse que ele abriu a Bíblia e a Bíblia caiu aberta.
como se duas mãos tivesse aberto aquela Bíblia. E a voz do Espírito Santo disse: olhe para baixo. E quando ele olhou, estava aberto em Josué capítulo 1, e ele disse que as palavras do versículo 9, como se Deus tivesse escolhido para ele, levantou das páginas e disse: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, que porque o Senhor teu Deus, aleluia, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares e estiveres. Ele disse que o poder de Deus entrou naquele quarto. A primeira coisa que aconteceu foi que Deus o curou. A febre acabou, o congestionamento do seu peito acabou. Eu e minha mãe, quando chegamos, ele estava caminhando naquele pequeno trailer. Eu não lembro disso, eu era muito jovem, mas eu vi ele e minha mãe falando. Ele estava bradando o louvor de Deus, estava dizendo: Satanás, alguém pode ter um hot dog, mas eu tenho Jesus. Jerry Lu pode ter a bola de fogo, mas eu tenho o fogo do Espírito Santo. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Daquele dia em diante, até hoje, ele tem estado conosco. Ele vai estar conosco. E ele vai estar conosco sempre. Igreja, eu vou encerrar. Dias bons estão para vir, para o corpo de Cristo. Dias bons estão chegando. Eu não estou falando algo para te animar, estou falando a verdade. A palavra de Deus não vai ficar vazia e não cairá em terra que não seja fértil. A palavra de Deus é um testamento vivo de quem Deus é, e o que Deus tem feito, e do que Deus irá fazer. Ele sempre guarda o melhor para o fim. Fique de pé nesse momento. Pai Celestial, nós chegamos a Ti no nome do Teu Filho Jesus. Senhor, eu oro que estas palavras tenham encontrado um solo fértil. Se você tem perguntas no seu coração hoje, se você se sente sozinho, se você sente-se desamparado, eu quero que você saia do seu lugar. Pastores, eu quero que vocês venham até a frente. Talvez seja uma batalha no seu lar, talvez seja suas finanças, talvez seja no seu corpo físico, talvez seja na sua estabilidade mental, mas há uma crise, há uma batalha. Eu quero que você venha. E os pastores irão pôr as mãos sobre você, e nós iremos orar por você nessa manhã. Você não está nessa briga sozinho. Você não está sozinho. Eles vão cantar. Eu quero que você saia do seu lugar. Venha agora. Tudo que pode perturbar a sua mente, você pode cantar Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Cante ao Pai, cante ao Pai. Aleluia.
lindo hino, saudades. Ó Espírito Santo, Espírito, vem Espírito Santo, tome todo o controle. Vem igreja, adore-o. Vem Espírito Santo, tome o controle de tudo, da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso agir, da vida de cada ouvinte. Nós clamamos, Pai, toma conta, tira toda angústia, tira toda tristeza que vem em sua mente, que venha perturbar. Tire agora o nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, há muitas pessoas perturbadas, conflitos, angústia. Vamos, igreja, cante. Espírito, Espírito, que isto seja a sua oração nesse dia. Clame ao Espírito Santo para que Ele conduza, para que Ele tire tudo que é ruim. Cante ao Pai. Sim, cante ao Pai. Sim, adore ao Pai. Sim. Em nome de Jesus, nós lançamos todos os nossos problemas e fardos a Ti nesse dia. Aleluia. Sim, Tu nunca nos deixará, Tu nunca nos abandonará. Tu estás no controle hoje. Ó Senhor, ó Senhor, Tu estás no controle. Aleluia. Opera nas vidas das pessoas agora, Senhor. Aqueles que estão assistindo, tanto a TV, em qualquer lugar do mundo, como pela internet, aqui nossa live, todos sejam alcançados. Os que irão assistir sejam alcançados, no nome de Jesus, Pai. Sim, Jesus. Cante ao Pai. Sim, cante, cante, louve ao Pai. Sim. Pai, em nome de Jesus, aqui no santuário, aqueles que estão nos assistindo, qualquer lugar que eles estejam no mundo, Pai, qual seja o problema, a circunstância, a situação, Tu nos prometestes, Pai, que nunca nos abandonarias. Tu tens nos dado uma promessa na Tua palavra. Assim como Moisés, Tu estavas com ele, Tu estarás conosco. Tu dissestes: esforça-te, tenha bom ânimo, que a fé venha crescer nos corações do Teu povo, que não importa a dificuldade, a situação que estão enfrentando, não importa quão grande seja o problema, mas Tu és o maior, e Tu estás no controle de toda a situação, de todos os problemas. E nesta manhã e nesse dia nós declaramos vida e vitória e bênção em nome do Senhor Jesus sobre o Teu povo. Nós declaramos em nome de Jesus mais uma vez. Abrace o irmão que está do seu lado e venha ao culto às 18 horas. E nós estamos encerrando esta live, a primeira live sem a presença física do nosso amado Jimmy Sweat. A foto lá da Francis com a neta era a foto que a gente via também com o Jimmy, com seus netos ali, sendo acariciado, recebendo o afago dos netos, e todos corriam para o seu colo. Esta cena a gente não verá mais. Viremos a Francis, como está ali, uma guerreira, mantendo forte o alicerce, mantendo firme, ainda cuidando dos seus netos e bisnetos. E
e a obra do Senhor vai seguir poderosamente. E nós estamos encerrando, pedindo ainda oração pelo filho da irmã Zeli, o Andrews, que já fez 3 cirurgias em 66 dias, está com 66 dias hospitalizado. Amanhã, às 7 horas da manhã, para mais uma cirurgia agressiva, mas ela crê no poder de Deus e nós cremos também. Vamos estar ainda em oração, pedindo: Pai, opere na vida do André, Senhor, na cirurgia que será feita amanhã. Eu te peço que tu conduza as mãos daquele médico, Senhor, e que tu possas realizar a cura completa na vida do teu filho, Pai. Nós cremos na tua palavra, nós confiamos na tua palavra. Crendo nela, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Creia no poder de Deus. Eu quero aproveitar para agradecer a participação de todos que estiveram conosco nessa live. A irmã Zeli, a irmã Valéria Herbert, Deus abençoe. Vamos ver aqui o Luiz Ferrão, Deus abençoe também. A irmã Wanda Cardoso, Deus abençoe. Damares Gomes, que também deixa aqui a sua mensagem para todos os nossos queridos irmãos, desejando a bênção de todos desse dia, desse domingo, já que Deus nos presenteou com o seu grande amor. Louvado seja o seu nome para todos sempre. Deus abençoe também a Aneia Faustino de Paula, que esteve conosco nessa live. Deus abençoe sua vida também. E agradecer também a Zelma, que está acompanhando esta live. E daqui eu estou vendo a Zelma dando o acabamento final nessa gostosa galinha caipira. Nós estivemos fora e ficamos uns 3 dias em Laguna, comemos peixe, comemos tainha, né? Mas agora, chegando aqui em Criciúma, terra de italiano, a gente quer comer uma galinha caipira. E ela está ali preparando. Daqui a pouco estaremos almoçando. Mais tarde estaremos indo ao culto das 17 horas e às 19 horas estaremos pregando lá na Vila Zuleima. E você está convidado a participar dos cultos onde você estiver. Deus abençoe todos vocês. Tenham todos um domingo abençoado e uma semana cheia de bênçãos e o cuidado de Deus em sua vida e muitas realizações. Nós estaremos de volta, se Deus permitir, domingo que vem, a partir das 11h40, com uma live diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. E aqui diz a irmã Neia, no final: Deus conforte os corações de todos os familiares, dando sentimentos à família Swegert. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor. Amém. It's our faith that brings us together, and our love for Christ that strengthens us. If you have